Amigos, o grande dia do Senhor está perto. Sim, o grande dia do Senhor está perto e Deus está nos chamando para uma urgente e também decisiva consagração. Está escrito? Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de buzina e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sofonias 1, versículos 14 a 17. Irmãos, perto está o tempo em que um juízo investigativo no céu avançará para o momento em que os vivos vão ser julgados. E o Senhor, através do seu profeta Sofonias, nos diz que naquele tempo ele irá esquadrinhar Jerusalém, ou seja, os remanescentes do seu povo, com as lanternas dos seus olhos. E o Senhor nos adverte que naquele tempo ele castigará todos os remanescentes, os quais estiverem assentados sobre as imundícias dos seus pecados. E ao apontar qual dos pecados do seu povo suscitará uma grande ira no coração do Senhor, ele diz que esse pecado é o da cegueira espiritual. Pois ele diz que o castigo virá sobre aqueles que não estão enxergando o perigo e que, em vez de estarem pregando a advertência à igreja amada em Laodiceia, eles estão dizendo: o Senhor não faz bem nem mal. Sofonias 1, versículo 12. Amigos, então no capítulo 2 do livro de Sofonias, o Senhor nos ordena a nos congregarmos antes que venha o decreto dominical. Pois após a saída do decreto, o Senhor nos diz que o dia passará como uma pragana, ou seja, o Senhor, através do profeta Sofonias, está fazendo ali um link com a saída do decreto dominical e também a sacudidura, pois a pragana, ali citada no capítulo 2 deste livro, se refere ao restante dos grãos após o joelhamento, após a sacudidura. Portanto, meus irmãos, Deus está sendo claro em ligar o decreto dominical com a sacudidura, assim como fez a senhora White. E se não nos congregarmos agora, se não nos reunirmos em espírito de oração, a fim de buscarmos com insistência e decisiva vontade o Espírito Santo sobre nós, para muitos adventistas, após a saída do decreto dominical, pode ser tarde demais. Irmãos, Deus tem inúmeros servos em todas as denominações cristãs e também no mundo. Muitos desses aceitarão a terceira mensagem angelical. Mas sendo que o julgamento começa pela casa de Deus, o tempo para os adventistas verdadeiramente se prepararem é agora, antes do decreto, antes que venha a ira do Senhor sobre os pecadores do seu povo, como o profeta Sofonias disse. E o profeta, ele prossegue em suas palavras dizendo o seguinte: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes a obra do seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículo 3. Veja, enquanto o Senhor castigará os remanescentes que se assentam sobre os seus pecados e que dizem que Deus não fará nem bem nem mal, ao mesmo tempo, ele disse que aos mansos do seu povo, a todos aqueles que trabalham para anunciar os juízos de Deus e para cumprir os seus mandamentos, esses serão naquele tempo escondidos pelo Senhor para que as pragas não recaiam sobre eles. Diz o Espírito de profecia: estamos perto da consumação dos tempos. Foi mostrado que os juízos retributivos de Deus já estão caindo sobre a terra. O Senhor nos advertiu quanto aos acontecimentos os que estão prestes a ocorrer. Luz irradia da sua palavra, contudo as trevas cobrem a terra e densa escuridão os povos. E quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Testemunhos Seletos, volume 2, página 11. Irmãos, é o nosso dever questionar quais são as causas de tão terríveis trevas na terra e também na igreja, a fim de podermos evitar os caminhos pelos quais os homens estão trilhando para a destruição.
Devemos conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo devemos ter uma profunda compreensão de como Satanás está trabalhando para enganar, se possível fosse, os próprios eleitos. E dessa forma, poderemos então discernir o erro a fim de não sermos enganados. Diz o Espírito de Profecia: Deus deu-lhe em sua palavra a luz da verdade e lhe enviou advertências, conselhos e exortações, mas poucos obedecerão à sua luz. Como a nação judaica, a maioria dos cristãos professos se gloria de suas superiores vantagens, porém, não se mostram gratos a Deus por estas grandes bênçãos. Testemunhos Seletos, volume 2, página 11. Meus irmãos, não caiamos nos mesmos enganos que a nação judaica, vangloriando-nos das verdades a quais nós recebemos, mas que sejamos humildes diante da posição em que nós fomos colocados e sabendo que a nossa responsabilidade é maior do que a responsabilidade dos outros, assim como era maior a responsabilidade dos israelitas. E então, supliquemos por conta disso a presença do Espírito Santo para vivermos e também pregarmos estas importantíssimas verdades para o último tempo de graça. Veja, Deus hoje, Ele deseja que anunciemos a sua infinita graça através da última mensagem de advertência ao mundo, meus amigos. Devemos, mais do que nunca, anunciar que Cristo está às portas e que a sua lei é eterna e por isso ela deve ser guardada, pois essa será a norma do juízo e também será a norma moral dos habitantes da nova terra e do novo céu. Bom, sabemos que, como os antediluvianos rejeitaram a advertência de Noé, assim também os amantes dos prazeres irão rejeitar a mensagem dos fiéis servos de Deus. E mesmo sabendo que o mundo continuará seguindo o seu curso absorvido em seus negócios e em seus prazeres, enquanto a ira divina está prestes a ser derramada, mesmo assim, não podemos desistir e nem desanimar de darmos a última advertência, pois ainda que a maioria não nos dê ouvidos e muitos até mesmo se voltem contra nós, também uma grande multidão, cujo número não se pode ser contado, nos ouvirão e se arrependerão dos seus pecados e serão por fim salvos. Bom, que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de nós e prossiga tendo misericórdia de nós, do seu remanescente. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.